Bem, pessoal, feita aí essa primeira parte da nossa aula, vamos falar agora sobre a regra de acentuação dos monossílabos, tá? E aí, gente, é importante justamente a gente relembrar que são monossílabos? Monossílabos são palavras formadas por uma única sílaba, tá? Então é importante ressaltar isso daí, tá? Diante disso, os monossílabos eles são divididos em duas categorias, tá? Que são os monossílabos tônicos, né? E aí tônico a gente lembra que significa forte, né? E aí olha só, no caso dos monossílabos tônicos, a definição é o quê? São aqueles que possuem autonomia fonética, ou seja, têm um som forte, e autonomia semântica também, ou seja, eles possuem sentido próprio, tá? E aí, gente, a maioria dos monossílabos tônicos são formados por verbos, substantivos, pronomes e adjetivos, tá? Então, a grande maioria dos monossílabos tônicos são formados por essas quatro classes gramaticais aí, tá? Temos também, por outro lado, os monossílabos átonos, tá? Átonos que significa fraco, tá? Que são justamente o que? Eles não possuem autonomia fonética, né? Ou seja, eles meio que grudam na palavra que está próxima quando são pronunciados, né? E nem semântica, ou seja, eles não vão possuir sentido sozinho, tá? Nós temos aí como, por exemplo, alguns artigos, né? Certos tipos de pronome também, né? Nós vamos ter também aí algumas conjunções, né? Certas conjunções e por aí vai, tá? Então, nesse caso aí, e preposições também, né? Preposições também se encaixam aí. Então, neste caso aí, eles são os monossílabos átonos, tá? Qual deles eu vou acentuar? Somente os monossílabos tônicos, correto? Avançando aqui um pouco mais, né? Vamos relembrar aqui as regras de acentuação das oxítonas, que também nós vamos, assim como nós temos uma adaptação para as paroxítonas baseadas nessa regra, nós vamos ter adaptações para os monossílabos tônicos baseado nessa regra, tá? Que é o que, né? Acentuam-se todas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, EM e ENS, né, desde que sejam com duas ou mais sílabas, ou seja, eu já sei aqui que não vai cair a regra monossílabos terminados em EM e ENS, eles não são acentuados, tá? E ainda pela regra das oxítonas de tongos EI, EL e OI, seguidos ou não de S, tá? Então esses são os que são acentuados. No caso dos monossílabos tônicos, é a mesma regra, retirando-se somente aí os monossílabos terminados em EM e ENS. Então vê aí como é que é bem tranquilo, bem facinho, tá bom? E aí nós temos alguns exemplos, né? Por exemplo, chá, que é um monossílabo tônico terminado em A, mês, que é um monossílabo tônico terminado em E seguido de S, por, que é um monossílabo tônico terminado em R, né? Céu, que é um ditongo el, né? Géis, que é o ditongo eis, tá? Sóis, que nós temos aí o ditongo ois, tá bom? E aí, para resumir aqui, para fechar essa nossa conversa, né? Revendo aqui as regras de acentuações, todas as proparoxítonas são acentuadas. As oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, EM, ENS, e nos ditongos EL, EI e OI, seguidos ou não de S, são acentuadas. As paroxítonas, que têm as terminações A, E e O, seguidas ou não de S, EM e ENS, não são acentuadas, ou seja, o contrário da regra das oxítonas. E no caso dos monossílabos tônicos, é a mesma regra das oxítonas, retirando-se as terminações EM e ENS, tá bom?
Então, pessoal, bora lá, bora fazer aí a próxima atividade para a gente fechar aí esse conteúdo aí com as principais regras de acentuação, tá bom? Façam com calma, façam tranquilamente e bora lá!